Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu vou me apresentar de novo, né? Embora seja sempre bom ter redundância, mas nesse caso não é necessário. Esse esforço do qual vocês participam agora é bem interessante pela presença, porque é um esforço da empresa de usar um caminho. É um esforço da empresa, não só de crescimento, porque o crescimento vocês já estão vendo, né, na prática, mais dinheiro dentro da empresa, que é o que a empresa quer, crescer, mas não dá para crescer desordenadamente. Então, algumas coisas precisam ser feitas para reorganizar, botar as coisas em ordem, e principalmente algo um pouco maior que o grupo pretende para o próximo ano, que é obter a certificação em segurança da informação, que é numa norma específica chamada 27001. E isso vai facilitar muito o caminho, além do que estamos fazendo agora, além da auditoria da qual vocês têm participado um pouquinho antes, que acabou agora, né, praticamente. Tudo isso ajuda a empresa não só a ser melhor vista no mercado, melhorar a sua credibilidade frente ao mercado, melhorar a sua chance de crescimento, e vai ser exigência para um passo maior que o grupo quer dar no próximo ano, que é de se tornar uma instituição financeira, uma IF. E aí a inspeção do Banco Central, e aí eles batem com gosto, batem com força, não tem lugar, não tem ponto proibido, o Banco Central aperta de verdade, e tudo isso ajuda, dá musculatura para o grupo, para melhor se preparar para quando dessa requisição junto ao Banco Central, obter autorização para atuar como uma instituição financeira, o IF, como eles gostam de chamar. Ok? E hoje, dentro desse trabalho que a W2 está fazendo, do qual eu participei ativamente, né, eu estou participando agora, nós vamos falar especificamente de dois assuntos diretamente ligados a uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD, que vocês já devem ter ouvido bastante falar a respeito. Não confundir com LGBT, é LGPD, okay? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 3.709. E nós vamos falar dentro deste tema, que é bastante amplo, naquilo que a empresa precisa fazer e apresentar com evidências, como diz a presidente, sempre tudo documentado. Uma parte importante é que todos os colaboradores que tiverem acesso, no caso de vocês, aos sistemas informatizados da empresa e aos sistemas, de modo geral, mesmo os não informatizados, costuma acontecer isso em departamento jurídico e parte também em RH, de ter muita coisa ainda em papel, que é um legado grande, né? Também vale para o papel, porque lá tem informação. Então, não importa a mídia ou o meio no qual a informação está registrada. É preciso que ela esteja segura e protegida. Ok? É disso que nós vamos tratar nesse nosso treinamento. Então, dentro do trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é o de levar o grupo presença à conformidade com a LGPD, nós vamos falar especificamente de duas políticas que são o alicerce para a LGPD. Sem isso, não tem LGPD, não tem conformidade com a lei, que é a política de segurança da informação e a política de proteção e privacidade de dados pessoais. Dados pessoais aqui é que serão um bicho na nossa conversa. Então, nós vamos tratar rapidamente de conceituando os princípios da coisa, o que é informação, o que é segurança da informação. Percebe que é uma certa lógica ali, né? Não posso falar com segurança, eu não sei exatamente o que é informação. Não posso falar como matemática de informação, não posso falar de potenciação, se eu não sei o que é multiplicação. Quais são as bases da segurança da informação? De onde é que ela está vindo, né? O que é isso? O que representa? O que é uma política de segurança da informação? Não confundir com a política do país, é outra coisa. É um conjunto de normas. Onde está a política de segurança da informação, com presença? E o que é a própria política, né? Isso será apresentado a esta senhora aqui, daqui a pouquinho. Da mesma forma, nós vamos abordar o que é a LGPD, conceituar o que é a LGPD, não LGBT, o que é uma política de proteção e privacidade de dados pessoais, qual é o estágio de implantação deste projeto aqui no Presença, onde é que nós estamos, o que já foi feito, onde está essa política, ela também está no lugar para que todos a leiam. Okay? Todos. Desde o Adão até o Filho. E
ela própria, a política de proteção e privacidade de dados pessoais. Bom, e o que é informação? O quadrinho azul é mais digestivo, né? Então, vamos olhar para ele. Depois das pessoas, eu sempre faço essa ressalva, depois das pessoas, aqui ou em qualquer outro lugar do planeta, já que a gente não conhece outro, que só esse planeta aqui, é o ativo mais importante de qualquer organização. Seja ela uma organização como esta, que tem fins lucrativos, seja qualquer outra que não tenha fins lucrativos. Se não tem informação, não existe um negócio. Concorda? Não tem informação, então nem sei o que é. Junto informações, eu posso ter o corpo de alguma coisa. E é sempre o ativo mais importante. Porque sem isso, eu não consigo fazer nada. Exemplo, se vocês chegarem de manhã, ao se logarem no sistema, e se tiver lá avisando, gente, nós estamos hoje o sistema está internet. Consegue acesso a banco de dados, tem internet. E aí? Vocês não fazem nada, concorda? Vocês dependem fundamentalmente de informação. Não é isso? O ser humano depende de informação para funcionar com qualquer coisa. Por isso que é tão importante. Agora, numa organização, a parte mais importante é justamente o pessoal. Porque tudo que é feito, gente, na superfície até nas profundezas desse planeta, tem como destino final uma pessoa. Vamos buscar petróleo, o Brasil é líder nisso, né? Quase 2.000 metros de profundidade no mar. Mas a gente vai buscar o petróleo lá para quê? Lá para fazer gasolina. Isso é nada do petróleo. O petróleo vai desde a nafta até o asfalto, até o piche, passando por todos os plásticos que a gente conhece. É um troço maluco. Estou falando, vamos parar de explorar petróleo. Para, você não sabe o que você está falando. Vai falar. Vamos falar de futebol, né? Não. Então, mas com que finalidade? Você, como aqui presença, foi constituído para quê? Para intermediar financiamentos, não é isso? Consignados. Quem é que toma dinheiro emprestado? Pessoas. Né? Você faz móveis para quem? Para vender para uma pessoa. Né? Mesmo quando é uma empresa que compra, a finalidade é que uma pessoa faça uso daquilo. De um ou de outro jeito. Então, as pessoas são a parte mais importante sempre. E é por isso que os dados dessa pessoa são tão importantes. Você, eu, qualquer um. E é isso que a gente vai tratar aqui como um verdadeiro bebê. Precisa estar limpinho, cheirosinho, aquecido, alimentado. É informação. Okay? Então, a informação é o ativo mais relevante ou importante, como queiram, de qualquer organização. Qualquer, de governos da iniciativa privada. Depois das pessoas. E que deve ser não apenas considerado, como acabo de dizer, mas compreendido, eu entender a natureza dessa informação, de onde ela veio, para onde vai, onde deve ficar e o que eu devo fazer com ela. E, principalmente, o que eu não devo fazer com ela. Muito bem. E cuidado, ou seja, manter quentinho, né, aquecidinho, protegido e alimentado. Pois dele, que é esse ativo, a informação, depende o sucesso de qualquer negócio. É só ver um carro de Fórmula 1, que hoje é passado a informação lá para o box, né? Para o cara poder desempenhar sem informação, o piloto está morto. Então, eu vejo em qualquer área da atividade humana, sem informação, mas eu não sei, né? Porque eu não sei, então eu paro. O meio de coisa clara, eu não sei, eu vou fazer bobagem. Muito bem. E agora, o que é mais curioso disso tudo é que a informação não é tangível, né? Tem toda essa importância, mas eu não toco a informação, é isso? Ela não tem peso, eu me dá 2 quilos de informação. Não existe isso. Dá 3 metros de informação. Também não existe. E não tem como eu tocar. Mas sem ela, é quase como ar. Agora eu ainda toco. Mas sem elas, nós não vivemos. Nós não somos, não seríamos o que somos hoje. Jamais. Daí a sua importância. Então, o que é a segurança da informação? Normalmente o quadrinho azul vai nos ajudar. Apesar de estar um pouquinho empolgado, mas não tem muito como simplificar. Ela é caracterizada pela preservação. É só a gente pegar esse conceito de preservar, como, por exemplo, tanto se fala na preservação da natureza, que é o quê? Não destruí-la, não machucá-la, não alterá-la, né? Mas protegê-la, não é isso? Não é isso que é a preservação da natureza? O mesmo que a gente deve fazer com a informação.
frente às ameaças, que são de todo tipo, a todo instante, em todo lugar, que eles exploram vulnerabilidade. O que é uma vulnerabilidade? É uma fraqueza. A gente não tem meio forte, depois enfrentaram isso. É possível que esse cara tenha uma armadilha. Não, para mim. Vulnerabilidade é uma fraqueza. Como Aquiles, né? Com o seu calcanhar. Né? Porque é uma fraqueza. Não é que era fraco o calcanhar dele. É que uma flechada do calcanhar deve deixar o sujeito meio mal, né? Então é uma fraqueza. E essa fraqueza, existindo essa fraqueza, ela leva a um risco da ocorrência de um incidente. Um incidente como, por exemplo, você chegar de manhã e ao tentar se logar no sistema, você, por exemplo, não consegue lembrar da senha e não consegue logar. Ou o sistema está inoperante, ou não tem internet, ou houve um problema qualquer que o pessoal da infra está tentando levantar o backup. Isso tudo é incidente. É uma ocorrência que cria um obstáculo para a operação rolar naturalmente. Então, é para isso serve a segurança, para evitar ou reduzir, tanto quanto possível, o risco dessa ocorrência. Aliás, ali atrás tem um mapa dos riscos, vocês já viram, né? Poxa, está muito pequenininho, mas vale a pena, que são as áreas que são mais críticas aqui dentro para vocês transitarem. Mapa dos riscos. Então, o que é que se procura fazer? Reduzir os riscos, para que o pior não venha a acontecer. Então, a segurança da informação serve para prevenir esses riscos que ameaçam a informação, como se fosse um vírus. Aliás, daqui a pouco eu vou falar de vírus. Quais são as bases dela? Bom, para que se chegasse a esse conceito, isso é uma coisa relativamente nova, com essa cara informática que ela tem, ou cibernética que ela tem. Mas a preocupação com a informação existe desde que o homem começou a perceber que existe informação. Logo depois das cavernas. Tanto que o mensageiro, né, como é que isso fazia? Vocês já viram muitos filmes assim, que o cara mandava uma mensagem para o outro e colocava aquele selo com cera derretida, né? Se o cara rompia aquilo, era o lacre. Era a proteção máxima. Ou então o cara levava aquilo disfarçado em algum lugar do corpo, para ninguém encontrar. Por quê? Já era a segurança da informação. O que é que tinha lá naquele negócio? Informação. Que valia muitas vezes muito mais do que dinheiro. Então já se preocupava com isso. Hoje só tem um negócio que é muito pior, que é uma janela para o mundo chamada internet. Um conjuntinho, um computador e internet. Ou smartphone e internet. O smartphone, curiosamente, ainda é telefone. Né? Mas para que isso fosse conceituado assim, a ONU criou um grupo chamado Comitê ISO, e ISO é sigla, como está escrito no International Organization for Standardization, que é um comitê que procura padronizar uma série de coisas e que vale para o mundo todo. Aqui passa a ser um padrão, uma forma de bolo igualzinha para todo mundo em qualquer lugar, independentemente da cultura do lugar, independentemente da linguagem do lugar, não importa o idioma, não importa o lugar do planeta, vale igualmente aqui, como na África do Sul, como na Tailândia, como no Canadá, onde quer que seja. E agora numa família de normas, ou seja, regrinhas fixas, rígidas. E no caso da segurança da informação, é toda uma família, porque não basta apenas uma. Conforme vocês podem ver, a família se chama 27.000, vocês já viram parentes dela, como, por exemplo, a 9.001, né? Que é o sistema de qualidade. 9.001, sistema de gestão da qualidade. Muita gente acha que aquele garante produto bom. Não, garante produto repetido da mesma maneira sempre. Se for ruim, vai ser ruim sempre. A 14.001, que é do meio ambiente, o sistema de gestão do meio ambiente. 42.001 agora, que é novinha, fresquinha, que é da IA, cuidar das inteligências não inteligentes artificiais. E depois dela, aí tem a composta, todas essas que eu mencionei, que terminam com 01. O 01 significa o sistema de gestão daquele tema. No caso da segurança da informação, é a 27.001, a 14.001 é do meio ambiente, a 5.9.001, qualidade e assim por diante. Mas não só, ela não é suficiente para garantir a segurança da informação. Aí vem outros temas agarrados à segurança da informação para que ela tenha musculatura suficiente para oferecer essa tal segurança.
que é o A27002, que é o Código de Prática da Segurança da Informação. Ali está escrito o que a empresa deve fazer. Na 27001, como ela deve gerenciar. E embaixo, como ela deve executar. E, além disso, tem que juntar também os riscos em segurança da informação. E volto a falar de risco, o quadrinho está lá no canto com relação às áreas. Aqui é a mesma coisa. Quais são os riscos quando eu deixo de respeitar qualquer daquelas regras lá da 27002? Qual é o risco que a segurança das minhas informações corre? E aí eu vou tentar cercar, ou reduzir, que a gente chama de mitigar, no meio, ou eliminar esse risco. Ou trazê-lo a níveis que eu suporte se acontecer o pior. Caso concreto, centro de segurança. Está amplamente comprovado que se você dá uma pancada mais séria, mas se você tiver atado no cinto, geralmente você não morre. Você pode até se machucar e tudo, mas morrer não morre. E geralmente sem o sujeito não sobra para contar. Né? Como é que foi? Isso é mitigar o risco. Os riscos de segurança da informação, depois uma específica para tratar da informação em nuvem, o ambiente que vocês têm aqui, o data center não está aqui, está fora, então está em nuvem. Então, que riscos, pelo fato de estar lá fora, que riscos ela sofre? Depois, como eu medir tudo isso, e só eu medindo, avaliando e medindo, é que eu consigo saber qual é o tamanho da dor que eu terei se aquilo falhar. E aí eu vou atuar para colocar meu analgésico ou impedir que a dor venha. Responder aos incidentes, como eu acabei de mencionar, acontece um incidente, eu preciso dar uma resposta, eu preciso resolver, eu não consigo logar, 2 colegas não conseguem logar, eu preciso resolver o incidente, senão o cara não trabalha, não produz o que eu espero que ele produza. Então, vamos responder ao incidente, ou seja, abordar e resolver o incidente. Depois, a governança, que é como pilotar tudo, né? Governar, a segurança. A segurança, coisa crítica para vocês aqui, que são os terceiros, o tempo todo, né? Tem terceiros ligando para vocês, querendo dinheiro e tal. O que é que eu vou fazer com os dados que eu recebo dele? Como é que eu vou tratar? Aquela é uma criança ainda mais delicada do que a própria, que é o filho do outro, né? E, por fim, a gestão da privacidade, que equivale, na verdade, a uma camada adicional de segurança da informação, às informações que eu já tinha e à segurança que eu já tinha. Que agora é não bater para ninguém, que é não fofocar sobre esse dado, essa informação que é de terceiro, a ninguém que não tenha interesse no assunto. Interesse legal, né? Legítimo, não ilegal. E o que é que ela abrange? Aquilo são as normas que ajudam a pilotar o assunto. Mas até onde ela vai? O que é que ela abarca? Ela precisa de uma política, ela abarca a organização dela própria, gestão de ativos que vai desde aqueles celulares em tripé, a um quadro, ao sistema de ar-condicionado, a todo o sistema computadorizado da empresa, e a vocês todos, são os ativos da empresa. E o dinheiro também está lá em caixa. Tudo aquilo chegando até ali a porta são os ativos aqui da presença e de todas as suas unidades. Segurança para recursos humanos. Quando esse nobre cavalheiro abre uma vaga lá porque foi solicitado, desde esse momento em que tem a abertura da vaga, até anos depois da demissão, da sua demissão do grupo, 15 anos depois, ele precisa guardar as informações de você. Em segurança. E com privacidade. Isso é o caso mais amplo, que são as informações de cunho trabalhista, que a lei, a CLT exige a guarda 15 anos agora, né? Considerando, por exemplo, 5 anos, né? E assim por diante. Então, e a LGPD não avança em cima dessas leis, ela coexiste com elas todas, sem ferir nenhuma. Depois, segurança física e do ambiente, como entrar, como sair. A unidade de vocês lá eles também, a unidade lá da Vila Olímpia, por exemplo, cerca de um mês atrás, eu estava lá nesse dia, não fui eu. Alguém entrou lá, naquele prédio, e roubou a empresa vizinha. Como assim? Pois é, cadê a segurança física? A primeira pergunta é como é que essa pessoa passou lá embaixo? Da segurança condominial, não era presente. Condomínio. Como é que esse cara entrou? Quem autorizou a entrada dele? Como é que ele entrou na empresa, andou para lá e para cá, com a mochilinha nas costas e tal, e ninguém deu a menor pelota do cara?
Meu Deus, explica isso para mim. Quero que eu, se fosse um polícia, eu perguntaria, como que isso é possível? Porque não tem segurança física, nem do ambiente. Eu mesmo entrei lá também. Só falei para a moça que ia falar com alguém, mas lá embaixo me liberou. Eu não sou um sujeito do mal, tudo certo, tinha uma reunião para fazer com vocês, como estamos fazendo aqui agora, eu entrei. Eu jamais eu poderia entrar. Alto lá, amigo. Onde é que você pensa que vai? Primeira coisa, falar com quem? Qual é o assunto? 3 perguntas óbvias. E de onde você é? Sem isso, eu não posso liberar a entrada de ninguém. É como alguém bater na sua porta, né? Ah, eu quero ir lá no seu banheiro. Como é que é, não? Eu vou usar o seu banheiro, não vai não. Porque aqui dentro tem um negócio chamado, muito importante, e de outros, além de vocês todos, informação. Hoje não tem mais dinheiro. Mas os bancos, como é que o cara faz? O cara não acessa o banco. Mas ele entra lá sem autorização, né? Ele entra lá forçando a base. Não pode acontecer isso. Então, a segurança física é absolutamente fundamental. E do ambiente. Uma coisa que vai ajudar muito vocês aqui, nós já procuramos, é todo mundo usa crachá. Ninguém dá também usar o crachá. Por isso que o cara entrou, mas sem crachá deve ser um colega. Mas deve ser. E era um colega ladrão. Era. Não deixou de ser. Depois, a gestão de acesso, que está intimamente relacionada a isso, o acesso físico e o acesso lógico. Portanto, aquele seu login, faça um favor a si mesmo. Não forneça a ninguém, porque quando você recebe lá a autorização da senha, aqui, né, a senha é a senha, e o username também, é óbvio, é pessoal e intransferível. A palavra já diz. Não transferível. Ah, mas é para o meu pai. Eu conheço. É a minha mãe. Mas eu conheço. É intransferível, mano. É como lá na Bíblia, né? Não matar. Não está dizendo se é porque o cara xingou sua mãe, o cara dá uma pancada no outro. Não matar. Não roubar. Não interessa em que circunstância. É absoluto o assunto. É o caso aqui. A senha é só sua. Ah, mas o cara não deu um saco que a cada 3 meses precisa renovar. Fique feliz. Porque daqui a pouquinho você vai baixar para 1 mês ou menos de troca de senha. Vai ficar desse tamanho a senha. Então eu vou adotar. Não, não faça isso, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Jamais a senha passada para alguém, escrita em algum lugar, mas eu vou ter que lembrar, vai. Ué, cara, você tem que lembrar. Você não tem que saber o seu trabalho para poder fazê-lo? Então, precisa saber a senha para poder executar o seu trabalho. Isso é parte da gestão de acesso. E mais, a gestão de acesso é um assunto, no caso do acesso lógico, quando é o acesso físico, tem uma área, geralmente, de patrimônio que cuida disso. Quando não tem, alguém que pilota lá o assunto. Mas a gestão de acesso, em particular, é assunto que deve ser tratado por uma única área e somente ela. Seja qual for. Não interessa qual área seja, mas é alguém que só vai cuidar disso. E essa área pode ter apenas uma pessoa, em função do tamanho da empresa, ou pode ter 20 pessoas. Não importa o tamanho da área. E só ela mexe com isso. E ninguém mais. Porque, do contrário, equivale a uma situação mais ou menos assim. Eu dou uma barrica para você cheia de vinho, faço 3 furos nela, lhe dou 2 rolhas e falo, bicho, toma conta disso aí e deixa vazar. Com 2 rolhas e 3 furos, não adianta você ser veloz, né? Vai ter sempre um furo vazando. E a mesma coisa tem mais de um. É aquela coisa, cachorro de 2 donos. Gestão de acesso é cachorro de 1 dono. Pouco importa quem seja a pessoa ou o nome da área, não interessa. Mas só esse cara pode fazer. Qualquer outra pessoa, qualquer outra área, RH falou, olha, segunda-feira vai entrar o Zé da Silva aqui, para trabalhar em tal área. Vai submeter esse pedido à área de gestão de acesso, a gestão de acesso vai criar login, cara, que é sempre assim, pela primeira vez no seu senha, assim, tem que ter pelo menos caracteres especiais, maiúsculas, minúsculas, números e diálogo. Só. Mas eu não quero saber. Não vai saber. Ninguém vai, só o cara. Isso é gestão de acesso. É uma área extremamente criticada para qualquer empresa. E aqui a empresa não foge a regra. Ok? Segurança para comprar, desenvolver e manter sistemas físicos
sistemas lógicos, programas, aplicativos, etc. Sistemas, CRMs, o que for, ERP, não importa assim. Gestão de incidentes, já mencionamos, quer dizer, deu um quid pro quozinho qualquer, alguém para tomar conta dessa garrafa, saber o que houve, qual é a extensão, o que fazer para resolver na hora, principalmente evitar que se repita. Isso é a gestão de incidentes de segurança. E documentar tudo, absolutamente tudo tem que ser documentado. Por quê? Porque amanhã, se ainda assim houver repetição, eu tenho já a receita de bolo para resolver. Eu não preciso perguntar, escuta, alguém se lembra como é que, né, aquele comando fala, puxa, onde é mesmo? Qual é a pasta? Quando você está tomando conta da garrafa, você tem que saber onde é que está. Isso tem que estar documentado. Por quê? Se você é a pessoa responsável por aquilo e não está presente naquele momento, aí sim, o seu líder vai chamar o líder. Fulano, vem cá, pega a receita de bolo e resolve essa bagaça. Você vai ter a receita de bolo para resolver. E vai ter o conhecimento mínimo também para isso. Agora, se não estiver documentado, e se o cara morreu? Como é que eu faço agora para acessar o negócio? Se o cara está afastado 6 meses porque foi atropelado, quebrou o fêmur do diabo, como é que você faz agora? A empresa para? Não, né? Percebe? Então, é preciso que tudo seja documentado. Tudo. Absolutamente tudo. E essa norma ajuda nisso. Porque ela diz como isso deve ser feito. Ah, mas vai ser dose, né? Vai ocorrer sempre. Bem-vindo ao mundo dos adultos. É assim que funciona. Gestão da contabilidade de negócios é uma disciplina muito legal, muito, que é a gente entender como vocês funcionam. E quando aconteceu uma desgraça, pintou um incêndio aqui no prédio. Parou, ninguém pode entrar por uma semana. Como é que faz para a empresa continuar concedendo crédito, analisando pedidos de concessão de crédito e conceder esse crédito? Pegou fogo no trem todo? Como é que faz? Quando eu adoto metodologia de gestão de incidentes, eu descubro exatamente como eu funciono e eu crio os meios para operar fora daqui, em qualquer outro lugar. Ainda que com freio de mão puxado, mas eu consigo continuar operando. Quem não adota essa metodologia, quando enfrenta uma crise, geralmente quebra, ou sai muito pior do que entrou. Quem adota, geralmente não quebra, e sai melhor do que entrou. É engraçado, né? Conformidade, que é exatamente isso que estamos tratando aqui, né? Fazermos as coisas de acordo com determinado, que a gente chama de framework, determinado modelo, o arcabouço. O tratamento da informação, depois que vocês principalmente, que recebem informação todo o tempo, o que é que você vai fazer com ela? Tratar a informação. Vou fazer o quê? Vou só armazenar, vou usar para perguntar algo para alguém, depois vou ter uma devolutiva e vou passar isso para mais alguém para fazer um outro tratamento, ou seja, operar sobre ela de alguma maneira, é o tratamento da informação. A relação com fornecedores, daqui a pouquinho vocês vão exigir que cada fornecedor tenha exatamente esse mesmo catecismo aqui. Porque senão aquele cara passa a ser o elo fraco da corrente. E ele passa a ser a porta de entrada para te atacar aqui. Coisa bem por tabela. E, por fim, a segurança sobre algo que vocês utilizam tanto são os dispositivos móveis. Smartphone, tablet, notebook. São móveis. Precisa também ter segurança. Então, pelo amor de Deus, não deixem lá no firewall do Windows, não desabilite antivírus. Eu vou instalar. Não vai dar. A máquina da empresa, você não vai instalar nada. Né? A menos que a empresa dele vai instalar. A máquina é sua. Você está só usando. Então não instale nada. Porque você não sabe o que está por trás daquilo que você está instalando. Alguém com conhecimento técnico maior que o seu, que o meu, não analisou aquilo para dizer. Está liberado, pode usar. Caso das IAs. As IAs vão transformar a nossa vida no ferro. Já estão transformando, na verdade. Ajudando em algumas coisas. E não são inteligentes, apesar do nome. Tá? A inteligência artificial é apenas um sistema. Tão falho quanto qualquer outro, tão bom quanto qualquer outro. Bom, e o final, o que é a LGPD? Não confundir. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, batizada com o número 13.709 em 2018. Não foi uma lei criada pelo Parlamento Brasileiro, já que é uma lei federal, pelo Congresso Nacional, porque o Congresso é legal pra caramba, trabalha pra caramba, é honesto pra caramba. Não. Na verdade, a gente sabe que é o oposto.
porque a União Europeia enfiou isso goela abaixo, mas enfiou com gosto, dizendo o seguinte: se vocês, nós criamos uma lei assim aqui, que é a GDPR, General Regulation Data Protection Regulation, que era em 2016 lá, depois de 3 gigantescos vazamentos de dados, 2 do Facebook e 1 do Google, na Europa toda. Aí os caras falaram: não, a brincadeira ficou séria demais, porque teve muita gente poderosa que foi disposta. Aí o cara falou: não, disso eu não quero brincar mais não, então vamos nos mexer. Aí eles criaram o GDPR. E foi esse cara que inspirou o Congresso Brasileiro, ou praticamente deu toda a matéria-prima para criar a LGPD, que em tradução livre é mais ou menos a mesma coisa, Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2016, nós fomos notificados pela União Europeia com uma carta bem agradável, dizendo o seguinte: nós aqui criamos esse negócio chamado GDPR, e se os senhores não tiverem algo parecido, daqui a 2 anos não vamos comprar mais nem mesmo uma agulha dos senhores, e nem vender. Tudo bem? Esperamos resposta. Passem bem. E aí deu uma certa, um certo assim, desarranjo intestinal lá em Brasília, porque imagine, o segundo maior parceiro comercial do Brasil, de repente o cara para de comprar e de vender. Incêndio na caixa d'água, né, gente? Aí, era o governo Michel Temer, chamou lá uma meia dúzia de gatos pingados, e eles rabiscaram, a meu ver, um arremedo de lei muito ruim, mas respondemos para a Europa: não, olha, já resolvemos aqui a parada, fiquem tranquilos, vamos mandar o modelo para os senhores e tudo mais. Quando o governo Bolsonaro assumiu, aí sim, deu a cara final para ele, criou a Agência Nacional, que ainda era autoridade, não era agência, não tinha o poder de agência. É uma agência como a Anvisa, como a Anatel, a ANEEL, etc. Tem também para a segurança. Quer falar alguma coisa? Não? Não, se arrependeu? Não pode perguntar. E aí, 2 anos depois, em 2020, já era o período da pandemia, era para ter entrado em vigor 2 anos depois, porque em agosto de 2020 não entrou, aí ficou uma confusão danada por causa da pandemia, mas aí em outubro o Senado falou: não, vale desde agosto. A gente teve um período de vacatio legis, que é esse período em que a lei ia, mas aí voltou a valer como do original do texto da lei. E aí ela foi ressancionada com uma outra, mas ela está batizada como 13.709, mas aqui efetivamente a fez valer foi a 13.853, de outubro daquele ano, de 2020. E o objetivo principal dela, dessa lei, tudo que ela pede para fazer, tem um objetivo principal, e eu diria até que nobre, que é proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, esse tema é caríssimo a lei, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, também conhecida como pessoa humana. Okay? Então, traduzindo assim em linhas bem gerais, para que serve a lei? Para ser essa lei. Enfiar água abaixo das empresas todas as medidas possíveis de segurança da informação e de proteção e privacidade de dados pessoais que o mundo inteiro batiza de boas práticas. E elas advêm de onde? Do segmento estrito e restrito a essas 2 normas que nós já comentamos um pouquinho sobre elas, que é o Código de Prática da Segurança da Informação, a ISO 27002, e o Código de Privacidade da Informação, que é a 27701. E no Brasil, elas nascem assim, lá na ONU, lá na ISO, né, que é da ONU, como o ISO e IEC, e no Brasil, por termos um órgão regulamentador normativo, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela regulamenta todas, como a ABNT, NBR, que é a norma brasileira, e ISO e IEC 27002, são esse prefixo aqui. Mas a lei é a mesma, é feita a tradução pela ABNT para garantir a completa igualdade entre o texto em português e o texto original, que é em inglês. Aí você diz assim: bom, é coisa para burro ali, eu vi, né? Até cansei só de saber o que a gente precisa fazer. É verdade. Aí se eu resolver não fazer, não vou fazer esse troço aí não. O que pode acontecer? Bem, muitas coisas podem acontecer. Diretamente e praticamente, por exemplo, você sofreu um vazamento de dados ou você sofreu uma invasão. Aquele cara invadiu fisicamente lá o prédio.
Tem um cara que é muito pior, que é o cracker, que é o hacker que só trabalha para o mal. É o hacker criminoso. É o cara invadir e fazer o que fez, por exemplo, lá na Render ano passado. No primeiro semestre do ano passado, a Render sofreu um ataque chamado de ransomware, que é o sequestro de dados. O cara não bagunçou o coreto da Render, não mexeu em nada dos dados, que é assim que essa modalidade criminosa funciona. O sujeito só impede que você acesse tudo que você tinha aqui dentro, na hora que você vai navegar no sistema. Está lá um aviso do seu amigo, tomei seus dados, se você quiser de volta, você me paga um resgate em criptomoedas, que não dá para rastrear. Fizeram isso com a Renda, queriam 50 milhões de volta para devolver os dados. Problema nessa situação. Primeiro, você não acessa nada que você tem. Segundo, você não tem a garantia de que esse cracker é honesto, porque o cara já é desonesto por natureza, mas tem o pior, que é o canalha que você vai pagar e ele não vai devolver os dados. O cracker efetivamente profissional, criminoso de fato, ele devolve, se você pagar o resgate. A Renner entendeu que nem a gente tem filme americano, nós não negociamos com terroristas, vamos sobre o backup. Para isso que a gente faz backup. Muito bem. Sobre o backup, adivinha? Mesma visão na tela. 3, 4 horas depois, backup no ar. Backup no ar. Pega o backup em 3 dias. Backup da semana, do mês anterior. Bom, recuaram 6 meses. O backup de vocês hoje leva 3 horas para subir. Deu ruim no ambiente de vocês. Então, vamos pegar o backup de ontem. 3 horas para ele subir. Não estão das 9 ao meio-dia, vocês podem ir para casa se quiserem. Eu vou andar um passeio aqui no centro, porque não vai ter nada acontecendo, porque o backup está subindo. De vocês. Agora imagina alguém assim como o Banco do Brasil, Itaú. Só amanhã que só você está de volta. E até lá, para fora de casa, não está acontecendo nada e nem vai acontecer. Você vai perder dinheiro. A Render ficou 5 dias sem abrir as lojas. É uma rede nacional, né? Imagine quanto deixou de pingar de dinheiro nos seus caixas. E a cada dia que voltava, cada versão de mercado que voltava, aquela versão estava infectada. Porque essa é a característica padrão desse tipo de crime. O cara ele entra aqui sem ninguém perceber, aspas, né, no seu ambiente cibernético, e ele fica lá escondidinho no canto, só olhando como que é a sua rotina. E a cada backup ele infecta. Deixa quietinho, não acontece nada, você não está subindo o backup, não vai saber de nada. Para o seu ambiente não tem perda de desempenho, não tem nada, o seu ambiente está saudável, está uma beleza. Parece que está. Até que ele decide, bom, agora é a hora boa, em função do volume, em função do que eu posso ganhar, agora é a hora de trocar o cara. Você sabe jogar truco? Aí o cara grita truco amigo, na mesa. E não seja besta de querer gritar 6, não. Eu pedi para jogar. O cara vai te quebrar em 2. Recua e dá 2 pulos. Porque a coisa engrossou do teu lado. Literalmente. E por que voltar? Porque eu acho interessante. Vocês viram ali que eu mencionei uma tal de norma de backup e recuperação de dados, não foi? Veja que o nome da norma é norma de backup e recuperação de dados. Eu sou matemático de formação. Na matemática, toda vez que eu digo e, eu estou somando. O segundo ao primeiro termo, ou o terceiro ao segundo. Enfim, quantos elementos forem na cadeia. Toda vez que eu faço uma coisa e a outra, pode até não ter como ser depois da outra, mas nunca sozinho. Elas estão amarradas. Eles esqueceram de um detalhe, da recuperação. Você faz o backup, você precisa testar o backup. Porque às vezes dá zebra. Está tudo bem, o cara diz lá, o sistema diz que o backup foi realizado com sucesso, mas por alguma razão, na hora que você chama de volta, dá um pau na mídia. Seja no disco, seja no fita, seja no fone. E você não tem integridade da informação. E agora? Mas se eu não testo, eu não sei. Por isso que eu preciso testar de vez em quando, não é todo dia. Aí eu estabeleço um prazo, olha, eu vou testar uma vez por mês. Porque aí se der uma zebra dessas, eu só perco um mês, não 6 meses. Percebe? Isso é a tal da mitigação de risco, ou a gestão de risco. Um mês eu aguento, mas um mês eu não aguento não. Eu vou. Percebe? Tudo é assim, gente, na vida. Tudo. Se eu comer 2 quilos de comida, provavelmente eu morro. Ou então vou ter um
problema gravíssimo, que provavelmente também não cabe. Percebe? Tudo é preciso estabelecer um limite suportável. A organização é como um ser vivo. É como qualquer um de nós. A temperatura corporal nossa, qual deve ser? Nossa, a gente fica doente. 36,5, né? 37 já é estado febril. Certo? O cara está dizendo, ó, bicho, vai dar muito cedo. Se cuida que eu estou esquentando. 36,5 ou 36, percebe? 37, eu comprei alerta. Já começo a me preparar. Ou me preocupar com o que eu posso fazer para reduzir outra vez. Ah, não consigo voltar para 36. Para 36. 36,5 acabou. Percebe? Posso perder 2 litros de sangue, mas isso eu vou. Tudo é assim na vida. Estabelecer limites para eu poder fazer a tal da gestão, eu administrar, gerenciar aqui. Muito bem. Ah, mas eu não quero. Sou macho para burro, não vou fazer nada. Tá bom. Se você sofrer um ataque com vazamento de dados e houver denúncia, que tem isso também um problema. Preciso que alguém se ache prejudicado porque você vazou a informação do cara. Imagine o seguinte, um executivo de qualquer empresa grande, presidente, diretor-presidente, superintendente, não for CEO, CIO, CFO, CEO, não importa não. Mas o cara é a cabeça maior dessa empresa. Uma que tal da vida, um pouquinho, né? Coisa pequena. Bradesco, né? Na Petrobras, o cara descobre que está com um câncer terminal. Tem 6 meses de vida. Se essa informação vazar, o que vocês acham que pode acontecer com o valor da empresa dele? Essas empresas são sociedades anônimas, né? Muita gente tem os papéis, as ações delas. Se o preço das ações cair, o que acontece? Quantas pessoas vão perder dinheiro? Tem gente que está com aposentadoria lá investida assim. Aí o cara vê de repente de 100, o negócio cair para 2. E aí? Então vocês percebem a importância? Sem falar no problema da reputação. Isso é um prejuízo financeiro. É o bolso, o órgão mais sensível do corpo humano. Mas tem o problema da reputação. A empresa não é séria. Quantos anos, se é que ela vai se recuperar, quantos anos vai levar para ela recuperar a fama, a boa fama dela? Porque ela não é séria. Ela tem um vacilo, ela não tomou as precauções mínimas, não adotou as boas práticas, que não a isentariam de um problema assim, mas o problema não seria tão grave, não seria mortal. Seria só, de repente, uma perna quebrada, não um câncer terminal. Percebe? É disso que a gente está tratando aqui, com as informações com as quais vocês lidam todo santo dia. Ok? Bom, dentre o grupo de sanções ou de castigos, eu gosto de chamar de castigos que a lei impõe, do mesmo jeito que você recebeu uma multa no trânsito por estar sensível, a autoridade nacional, que agora é a Agência Nacional de Proteção de Dados, impõe o seguinte, várias, mas as 3 principais, a meu ver, são essas. Multa de até 2% do faturamento do exercício fiscal anterior. Vocês devem bater 1 bilhão esse ano. É um número legal, né? 1 bilhãozinho de reais. Se um problema desse ocorrer e esse for o apenamento da ANPD, a multa imposta por ela, 20 milhõezinhos líquidos, assim, numa tacadinha, só de fazer um pix de 20 milhões em favor da agência. Que tal? Se houver só uma denúncia, se 2 pessoas se disserem prejudicadas porque vazou dado pessoal dela para quem não devia ter deles conhecimento, 2 multas, uma por cabeça. Tantas multas quantas forem as cabeças reclamantes. É grande. Geralmente a empresa ajoelha quando isso acontece. Ajoelha e começa a berrar. Pode ainda, se o denunciante ou os denunciantes forem mais espertos, conhecerem a LGPD e não a LGBT, se conhecerem, eles vão fazer o seguinte, vão fazer a denúncia na agência e, ao mesmo tempo, entrar com uma ação na justiça. Pode ser pelo PROCON, pelo Ministério Público, por uma delegacia digital. Você entra na justiça e se o juiz, agora é o juiz, agora no âmbito da justiça, não mais do órgão regulador.
O órgão regulador já meteu a marreta aqui. Se o juiz entender que, de fato, você pecou contra a castidade, dizem os católicos, ele vai dar uma outra pena, que pode incluir a prisão do mandatário da empresa, com penas que variam de 4 a 16 anos de prisão. Quero lembrar que o homicídio culposo, que é aquele que não houve a intenção de matar, atropelamento, por exemplo, seguido de morte, o máximo de pena que o cara toma é 8 anos. Então, eu costumo brincar dizendo que é mais vantagem você matar o peão do que vazar a informação pessoal dele. É mais barato. Lá você pode tomar 16 anos na testa. Não é um absurdo? Percebe a importância da segurança da informação? Uma vertente aqui, eu não acredito que o sujeito passe tipo Adão, por exemplo, até pelo nome da pessoa, Adão preso, vai tomar crise. Nem mesmo se a Eva ficou junto, não vai rolar, não vai ser ruim o negócio. Mas se Deus nos livre vai acontecer isso, não vai acontecer, porque ele já está tomando. Entendeu? Não tem nada de otário na brincadeira. Está muito ligado e esperto. Mas se isso acontece, eu duvido que ele vá preso mesmo, que ele vá ser encarcerado. Mas o que acontece, gente? O sujeito passa a ser um sentenciado pela justiça, um criminoso para a justiça. Imagina a reputação pessoal no âmbito social em que ele vive, familiar, amigos, e a reputação da empresa, por outro lado. E no caso do Presença, por lidar com dinheiro público. Olha isso. Não é à toa que ele está ficando no assunto. Ele tem essa consciência, essa preocupação. Então, notem que o assunto é bem mais sério do que querem alguns. E, por fim, isso aqui vai mudar, porque essa lei, a 14.155, que é a lei do crime digital, que antes era só estelionato, virou crime, punível com cadeia. E, como eu disse, com agravantes, se a pessoa foi a pessoa de quem os dados foram vazados for incapaz, criança, idoso, com mais de 80 anos, só vai aumentando a pena. Chega a 16 anos. No caso do homicídio lá culposo, varia de 4 a 8. Aliás, de 2 a 8. Isso vai piorar, porque quase todas as tipificações agora da lei digital foram ampliadas as penas, justamente por causa dos hackers e tal, dos vazamentos de informação. E, por fim, o bloqueio do banco de dados. Ou seja, quando você chega demais para trabalhar, você não consegue trabalhar, você não consegue acesso a um banco de dados. Está bloqueado pela autoridade. E só vai liberar quando ela achar que você cumpriu tudo que precisava cumprir. Para evitar que aquilo acontecesse, mas acabou acontecendo. Se você nada fez para evitar, se isso ocorresse hoje aqui, isso já não aconteceria. Nenhuma dessas penas aconteceria. Por quê? Porque, embora a lei tenha entrado em vigor em 2020, agora, maio de 2026, ainda cerca de 60% das empresas brasileiras nada fizeram com esse assunto. Porque ele custa para fazer. Dá trabalho, aborrece, trabalho suplementar, parar vocês todos estão pegando. Isso é prejuízo, a empresa dinheiro, a empresa não está ganhando. Então, o nego vai empurrando, até tomar uma daquelas na testa. Aí acorda. Às vezes não dá tempo. Morre ali, mesmo lá, quando isso acontece. Então, eu posso não fazer nada? Posso. Eu posso não usar o centro de segurança como dirige? Claro. Não quero usar, e daí? Sou rebelde. Agora, se um radar me flagrar, eu recebo um presente em casa, não é isso? Quando eu insistir naquilo, eu perco o direito de dirigir. Né? E na primeira que algum guarda me parar, eu já não consigo. Alguém vai ter que vir para me substituir na direção do carro, porque eu já não posso mais e vai aprender o veículo ainda para ajudar. Não pode, mas ele vai aprender o veículo também. Então eu posso desacatar, desobedecer a lei? Posso. Mas ela prevê que quando eu desobedeço, como um menino, né, mal educado, vai sofrer o castigo. E para uma empresa, definitivamente não é saudável nem inteligente. Então, terceiro, eu entendo que é o pior, eu crio quantidade. Mas em cima eu acho difícil o sujeito ser preso. Bom,
Depois de toda essa falação minha, como é que estamos com esse assunto aqui no Presença? Aqui temos a lista, que é um projeto isso. E, como tal, ele tem etapas a serem vencidas ou cumpridas. E aqui, nós já cumprimos a primeira, que é a guia de análises. Isso começa em bonito, mas significa análise de lacunas, ou seja, a gente vem investigar quais são os buracos que estão no piso aqui do Presença. Achamos. E quando a gente chama esses buracos ou lacunas de não conformidades. Já identificamos, já entregamos o plano de ação para resolver as não conformidades, para a gente tirar o não da expressão, ficar só conformidades. O plano de ação foi entregue. É um plano também, que é prazo e medidas a serem cumpridas para que aconteçam. A análise de riscos, quais são os riscos que as informações dentro do Presença correm. A exemplo do mapa de risco lá, onde tem área final, área final, né, precisa melhorar. Aqui está mais ou menos assim, mas dá para ficar, só vamos ficar olhando, esses troços não crescem. Porque o problema de segurança costuma ter fermento. Cresce com o tempo. É só deixar quietinho que ele cresce. Então você fica olhando, tomando conta, para não crescer. O desenvolvimento de políticas já foi feito e entregue. Os 2 compêndios foram entregues, aliás, os 3 compêndios foram entregues. Treinamento obrigatório em andamento, que é justamente o que está acontecendo agora. A aferição do conhecimento daqui a pouquinho que vocês vão fazer, é a realizar. Aqueles que não passarem, não tirarem a nota mínima da prova, vão para a segunda época, se for o caso, né? Se houver. Fizemos a primeira análise de vulnerabilidades. Isso é como se a gente fizesse um sobrevoo com um drone, hoje, né? Chique, negócio com drone. A gente sobrevoasse um ambiente cibernético, a presença com um drone, olhando onde é que tem problema para resolver. Então, aquela de olhar o telhado, se não tem telhado afastado, onde é que estão os buracos. Isso que a gente faz, mas só por cima. A gerando relatório e apontamos para o pessoal lá de infra, de TI, atacar também. Requer prazo, muitas vezes requer dinheiro, uma compra de ferramentas, mas para apoiar. E depois nós vamos realizar o teste de invasão. Esse aí não, esse aí já meteu o pé na porta, estourado, amarrado. Para descobrir quão forte é a tua porta. Se ela vem uma pesada só depois abaixo, você vai ficar uns 3 dias marretando para entrar. Isso é autorizado pelo Presença e nós fazemos de 2 maneiras. Uma, o Presença dizendo onde a gente pode ir. E a outra depois é cega. Eu vou entrar onde eu quiser. Quer dizer, o meu hack, né? E a partir disso você faz um relatório mostrando onde é que são as vulnerabilidades e o que fazer para resolver. Então vocês vejam que é um trabalho longo, não tão simples quanto a princípio parece, eminentemente técnico, mas que requer de vocês algo fundamental e muito simples, que é comportamento de segurança. O comportamento de segurança é, se amanhã vocês já estiverem usando crachá, o teu crachá chega de crachá, você fala, cara, cadê o teu crachá? Mochila, né? O porta-mala do carro, não sei onde está, crachá. É como estudante uniformizado, né? É como médico, você vai ao médico, o cara não pode branco, né? Cheio de sangue da bicicleta. Percebe? São coisas simples assim. O hospital, se você já viu história no hospital, é só olhar como é que eles são organizados hoje. Isso pode dar rica, que é uma norma americana para isso. Cada time, cada área do hospital é vestido de uma cor. Todo mundo sabe quem é quem pela roupa. Diferente de filme americano, o cara pega a parada no armário, né? A arma entra lá com um espião. Não, né? Aqui não é Hollywood. Mas aqui não. Qualquer deles, ao olhar para o outro, identifica pelo seu uniforme. Coisa besta, né? Simples. Mas olha como ajuda. Geralmente no mundo é assim. As coisas mais simples são as que melhor funcionam e que mais nos ajudam. E por fim, a revisão das políticas que nós vamos, junto com o time de vocês, tanto o GRC, que é o Luciano, quanto o Diego e o Jackson, na parte de TI, e o Denis no RH, repassar cada um desses documentos e confrontar o que o documento pede com a realidade do Presença e ajustar. Tudo que o Presença faz tem que estar documentado. Tudo que está documentado, o Presença tem que fazer. É assim que uma norma funciona. Se não está escrito, para, vamos escrever. Se já está escrito, opa, vamos fazer. Se está escrito, é a receita do bolo.
Se eu vou mudar o bolo, colocar um ingrediente a mais na minha receita para servir, eu preciso ir lá na receita, propriamente dita, e escrever que eu coloquei aqui. Ou troquei o ingrediente, ou adicionei o ingrediente, ou subtraí o ingrediente. E se alguém mudou a receita, eu vou executar a receita, não como eu acho que ela tem que ser, mas tudo está escrito lá. É tão simples quanto isso. Ok? E isso a gente vai fazer, esse checklist, essa checklist com vocês. Bom, e o que é política? Primeiro, de segurança da informação, que foi o nosso primeiro tema. É um compêndio ou conjunto, é um nome mais assim, né, antigo, de documentos, por padrão, definido assim, com uma diretriz, um certo número de normas, variando em função do tema, do assunto, e procedimentos. A diretriz funciona como se fosse a Constituição, a nossa Constituição. Estabelece os princípios gerais das coisas. As normas correspondem mais ou menos às nossas leis, que aí tratam a lei do crime digital, né? Teve lá a lei, que é a Lei Maria da Penha, segurança, né, da mulher, e assim, algumas coisas, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é a norma. E os procedimentos? A diretriz estabelece as ações gerais a serem ou executadas ou conceitos a serem seguidos, respeitados. As normas estabelecem o que fazer num determinado tema. E os procedimentos, em alguns casos de normas, nem toda norma tem procedimento, mas todo procedimento está amarrado a uma norma. E os procedimentos dizem como fazer. Norma, o que fazer. Procedimento, como. E aí lá, um chute novo, né? Está fazendo trigo, aí está fazendo um tal do. É isso. E tem essa cara assim, como se fosse uma casa, o telhado de diretriz, as paredes e a estrutura principal vertical são as normas de procedimento. E onde ela está? Nesse endereço da Academia Presença. Estará toda a política de segurança da informação. E o que é ela? É aquele tal compêndio, é composto por a diretriz que nós já mencionamos rapidamente. E um conjunto de normas. Notem, cada uma abordando como vou chamar de subtema. O tema é segurança da informação e os demais auxiliam a segurança da informação a ser quem ela é. Para começar, a norma de gestão da segurança da informação, ou seja, como tomar conta da segurança. Depois, segurança da informação para recursos humanos, desde o momento da abertura de vaga, divulgação dela, recrutamento e seleção, etc., efetivação, onboarding, acompanhamento, demissão e pós-demissão. Norma de segurança da informação para recursos humanos. A norma de sanções, ou seja, se alguém aqui der aquele passo em falso e fizer uma bobagem, há um castigo, desde uma advertência verbal, né, uma advertência por escrito, e, quem sabe, depois um passe livre para a porta com direito solidário, também chamado de demissão ou dispensa, dependendo da gravidade do ato cometido. Depois, a gestão das operações, que eu tinha dito a vocês, e comunicações, vocês quatro não se comunicam, não é isso? Pois bem, como administrar isso tudo, entrante e sainte. A norma de uso da tecnologia, como usar o seu notebook ou o seu desktop, eu acho que não tem desktop, né? Isso é tudo laptop, não tem desktop aí. Tem? Então, o desktop, o laptop, o tablet, o smartphone, o pendrive, nem pensar em espetar pendrive na máquina da empresa. O uso de antivírus, então, pelo amor de Deus, jamais, se vocês tiverem disponível, não desative o antivírus da marca. A marca deixando a minha marca valente, mas deve reclama com TI. Providenciado, se precisa de uma marca mais poderosa, mais performante, reclama com ele, porque então a marca é legal. Mas não se meta a mexer em antivírus, firewall, mesmo das medidas de segurança da marca. Porque aquilo é a tua apólice de seguro para você não tomar aquela barretada nos dedos da norma de sanções. Você pode chegar, inclusive, a demissão, por justa causa. Então, o fundinho de garantia, os 40%, né? Não vai vir para essa mão, não. Ainda vai dar uma meladinha na tua carteirinha quando for para outra empresa. Certo? Você sabe lá por quê. Aqui, veja bem. Começou com veja bem, já era. Veja bem, melou tudo. Backup e recuperação de dados, mencionei há pouco, ilustrando como um caso crítico da pandemia, é dito ele,
com o cochilo deles, eles vão testar a backup, eles foram aumentando o tempo, todos são infectados. Cochilaram, não fizeram a segunda parte, notem, é backup e recuperação. Recuperação que está aqui como teste para saber se eu consigo recuperar integralmente. Não fizeram isso por 6 meses. Aí, sentiram na pele quanto doença saudável. Gestão de acesso, já mencionei, físico e biológico. Os riscos que isso traz. Como tomar conta de um processo para adquirir e manter softwares e sistemas. Também tem regras para fazer isso. Não vou comprar do primeiro que aparece. Só porque o preço está bom, a marca é bonita, nossa, que coisa bonita. Tá. Use controle de cachaça. É um item fundamental. Parece uma coisa de crianças, mas é fundamental. Aliás, as coisas simples costumam ter essa propriedade intrínseca. Norma de segurança física do ambiente, já mencionei. Tem mais, né, gente? É só começar. Tem a gestão, essa aqui é bem técnica, é muito mais para o pessoal jurídico, o pessoal de RH e TI, que é a gestão de chaves de criptografia. Isso aqui para embaralhar tudo, o cara pega. Isso quer dizer, o que tem o menor sentido é essa ideia. A informação está por trás ali, escondidinha, que só olhos que estão prontos para ver podem ver. Os outros não. É isso certo. Isso é quase tão antigo quanto o Egito. Parece que eu vi agora, né? Fotografia de séculos. Norma de uso de dispositivos móveis, IOD, dispositivos móveis, conhecidos como laptops, como tablets, como smartphones, como pendrives, por exemplo, como câmeras, como celulares, né? E as câmeras digitais também, cartãozinho de memória, tudo isso. Então, e papel. Papel também está aqui. Isso aqui não é só eletrônico, pessoal. É onde a informação estiver. Se ela estiver escrito na xícara, numa caneca, aquela canequinha de tomar lá o café, vale do mesmo jeito. É informação. Não se discute a mídia ou o meio no qual a informação está armazenada. Não está em discussão. Está em discussão a segurança dela. E aí você vai adotar os meios que forem necessários para aquele tipo específico de mídia. Se é papel, geralmente é o quê? É um cofre ou um arquivão lá, né? Os segredos estão lá. É isso aí. E quando é digital, são os sistemas específicos com as camadas de segurança específicas. A gestão de mudanças e vulnerabilidades. Então, aquilo que eu falei, aquela fraqueza, aquele probleminha que você detectou lá, um apoio para a infra ou para qualquer outra área. Como tomar conta disso, como resolver, o que é que nós vamos fazer, entender o que houve, as causas do que houve, o que fazer para resolver, seja eliminando para que isso nunca mais aconteça em nossas vidas, ou se acontecer, você só um talinho, não vou perder um dedo, ou um braço na brincadeira, você só um arranhão de gato. Quando eu estou arranhado, eu tenho 2 gatos. Norma de gestão da segurança da informação em nuvem, são 2 diferentes. A informação que está em casa, caso uma máquina se embora, exceto o nosso de nuvem, da Claranet, mas Azure e Claranet, por exemplo, um caso e outro fora. Norma de segregação de funções, isso é o seguinte, você cuida daquela garrafa ali, não é dela que você cuida. E você cuida daquela outra garrafa, então você cuida daquela e você cuida daquela. Você não cuida dessa e nem dessa daquela. Não vamos misturar, que é para não dar confusão. Se serve tudo junto e misturado, não funciona. Cada qual no seu quadrado, que você já gostam de dizer, não é isso? Então, tome conta do seu quadrado. Por que você está olhando para o outro? Mas o cara é meu chapa. Trabalha aqui comigo já há 15 anos. Brother. Eu vou pedir para ele fazer um negócio. Não vai não. Não é brother não. Quando ele, na primeira picada que você tomar, você perceber que brother talvez seja outro. Não tem essa, pessoal. Por isso que a empresa é organizada como é. Cada um cuida de um pedaço. Por quê? Naquele pedaço você geralmente sabe fazer aquilo funcionar muito bem. E é por isso que você está lá. Porque se você não estiver lá, você vai te colocar num lugar onde você possa desenvolver aquilo bem. Porque é isso que a empresa espera. Se não é a perfeição absoluta, é algo muito próximo disso. Então, aquela coisa lá, eu não posso pegar um médico e pedir para o cara ser borracheiro, concorda? Eu, Marcelo, sei erguer uma casa.
Mas, perdão, não vou me meter nisso. Eu sei tudo sobre erguer uma casa. Muito bem erguida, por sinal. Mas eu vou demorar uns 30 anos, porque eu já não tenho esse tempo mais de vida. Não vai dar tempo. Vou me machucar para pouco no processo. Vou errar em algumas coisas, porque eu sei a teoria, mas na hora que você vai para a prática, a coisa é outra, só experimenta pintar uma parede. Geralmente a gente sai mais pintado do que a parede no fim do dia. Por quê? Porque não é o nosso negócio. Então vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer bem. E vamos fazer bem. Agora eu quero fazer outra coisa com o que o colega está fazendo. Pô, legal que negócio que o colega está fazendo. Eu começo a ficar de olhão, né? Vou aprender. Vou aprender. Não tem nenhum problema em aprender. Eu, aliás, tenho essa mania. Eu continuo aprendendo. Eu só vou aprender de morrer, de aprender. Parar de aprender quando eu morrer. Porque o conhecimento dá prazer. Tem outras coisas que também dão, mas o conhecimento dá prazer. Então, tem pessoas que não gostam muito, paciência. Mas, então, se você acha legal o que o seu colega faz, vá aprender. Peça para a empresa te dar uma oportunidade, auxiliando aquele teu colega, ou tua colega, ou teu colega, ou qualquer pessoa. Mas é assim, mas se não for assim, meta-se com a sua vida. O seu. Porque toda vez que eu fico, a história do macaco, fico olhando lá para o outro e esqueço do próprio. Uma empresa não dá para ser assim. Porque todos dependem uns dos outros para funcionar. Concorda? Se você abre a vaga e ele não se mexe para achar alguém, o que acontece? O cara está lá apertando. Eu estou precisando de braço. Precisando de braço. Não, que eu não estou achando, eu fui ali. Não, assim, não é assim. Não é isso o mais puro conceito de química. Uma empresa. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo sai ganhando no final. Ah, mas eu ganho pouco. Então vai para outro lugar. Não é desculpa para você não fazer a sua parte. Você combinou isso. Percebe, gente? Como é simples no fim, então não precisa haver drama. É só cada um cuidar do seu. Portanto, ter segregação de funções. Eu não me meto no seu, você não me mete no meu. Você mete no meu. E a gente vai ser alegre, amigo e feliz para sempre. Né? Jesus vai gostar de nós, todo mundo vai ficar feliz. Estou correndo já. Depois, uma norma só para cuidar da segurança. Olha, eu falei do Firewall agora há pouco, lembra? Tem uma norma só para cuidar da segurança desse sujeito, porque ele é o cara que permite entrar ou sair da empresa, do ponto de vista segurança. Então isso é crítico. Assim como o bendito antivírus, que já barra uma série de coisas. Aquela coisa, vitamina C, você toma vitamina C todo dia. Só você for azarado para pegar gripe, concorda? É o antivírus. A vacina não é o antivírus? Qualquer vacina, exceto essa da Covid, mas qualquer vacina. Né? A gente não tem mais sarampo, não tem mais, né? Por quê? Porque tem um antivírus, tomamos antivírus, literalmente na veia. Quer dizer, no caso do músculo. Tomamos antivírus. Para isso serve o antivírus. E por isso ele não pode ser deixado para lá. Ou desabilitado. Eu faço de conta que não é comigo assunto. Normas de portas e protocolos é para o pessoal de infra, que é isso. Você não vê, mas ali tem um monte de porta lá dentro. Físicas não, mas tem óticas. E a infra que cuida de fechar aquelas por onde. Aquela coisa, o vazamentinho que está por trás do reboco, isso você só vai perceber quando cai uma placa de reboco da sua parede. Estou com vazamento. Agora você percebeu? Porque o bicho fica lá escondido, esperando a oportunidade da ação. É essa a analogia. Depois, códigos maliciosos, que estão os tais malwares, os vírus, os cavalos de Troia e o diabo A4, que hoje tem, que, né? A gente não para mais de falar desse trem, é demais. Gestão da continuidade de negócios, que é um assunto muito bacana. Se a empresa tiver uma crise dessas, como não parar o negócio? O pau está comendo, o fogo está lá nas alturas, então o inferno está todo mundo maneiro. É para isso que serve. Ou então, reduz o forno da fornalha, mas não apaga o fogo. Mantém a comida quentinha, enquanto resolve a crise. Há casos em que não é possível. O mais flagrante foi o 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas. Só Deus poderia prever aquilo, né? Mas é diferente. Nada restou de nada. Então, depois, vocês veem que a lista é boa, né?
Tudo isso ainda é norma de segurança, tá, gente? Então, tem os próximos capítulos, mas não percam as cenas desse, ainda não terminou. Então, segurança para o trabalho remoto, quando é o caso de você, se ainda não há um trabalho remoto instituído no grupo de presença, mas de repente você está a caminho, eu não vou parar aqui, eu preciso mandar um e-mail para você para aqui, preciso ligar para você para aqui, para na padaria, para no Starbucks, para no aeroporto, para no hotel, qualquer ambiente externo ao ambiente do presença. Configura desse tomando uma tarefa remota ou trabalho remoto. Eu trabalho em casa, trabalho remoto. Mas eu preciso ter um certo nível de segurança, de escambau, para que isso não saia pelo caminho, né? Com aquele buraco, né? Sai aquele buraquinho no campo que fica rotejando ali, está vazando. Presta atenção. Tem uma pessoa para desenvolvimento de software, muito afeto lá, a turma do Jackson, como desenvolver o software de maneira segura, quando você desenvolve em casa. Você viu que tem uma outra lá, que é a aquisição de software, né? Quando você compra o pacote pronto. O Office, por exemplo, tem que olhar uma série de questões daquele software, se ele é seguro para aquilo que se quer fazer. Conversor de PDF, né? Para o Acrobat, por exemplo, e assim vai. Gestão de incidentes, que é aquilo que eu falei, todo e qualquer probleminha assim. Qualquer probleminha é um incidente. Então, como é que eu administro esses incidentes todos? Como é que eu registro? Como é que eu analiso? Como é que eu resolvo? Como é que eu deixo de lado? Porque não é tão importante assim. Tudo bem. Toca o pau. Tudo bem. Funcionar. Tudo isso precisa do quê? Isso é um método. Método científico, matemático. Resolver a questão. Gestão de trilhas e auditoria, porque tudo, quando a empresa chega nesse nível, tudo que ela faz precisa registrar. Além de registrar, precisa manter o registro. Agora precisa acabar de passar por auditoria, que a auditoria quer ver isso. Ah, você fez tal coisa? Fiz, deixa eu ver como é que foi. Mostra o roteiro, agora mostra para mim ao vivo. Né? O cara chega naquela linha do Faustão, quem sabe faz ao vivo. Mostra agora para mim. Aí, vocês tiveram ali, entrar lá, não, eu entro aqui, clico ali, habilito não sei o quê, isso aqui eu mando você para lá, mas confira como está aqui. Beleza, vamos para o próximo. Quando vocês, daqui a pouquinho, vocês devem ir para isso, começarem também a gerar cartão de crédito, isso é feito desta maneira, com 423 controles a responder. Se um deles, o cara achar que você não respondeu direito, você não é aprovado para operar com cartão. E no ano seguinte, que todo ano precisa repetir o processo, que as bandeiras de cartão exigem, Visa e Mastercard, se novamente, são 423 atualmente, se um você não passar, tchau. Eles vão te dar geralmente 90 dias para corrigir, ou você vai perder o que ele chama de PFID, que é a autorização para transacionar com cartões. Então vocês veem que o assunto é sério. Por quê? Porque lá envolve só o tempo todo. Um cartão falsificado, você sabe o que acontece. Um cartão mal usado, quem é que paga? Eu tive isso agora, semana passada, 2 compras do meu nome. A menor ideia. O banco já me deu o crédito, tem 100 dias. Eles estão fora do PCI. O PCI manda fazer isso em 90 dias. Apurar se a compra realmente foi fraudulenta, isso eles vão para cima do cara que fez a venda. Eu estou só esperando, estou de baile, né? E aí, daqui até 100 dias vão dizer, olha, de fato, os caras usaram indevidamente. Se eles acharam, não, você comprou, falaram, então me prova. Comprei uma viagem aérea, mostra qual aeroporto tem aqui. Aí nós vamos para uma outra instância. Aí nós vamos para o pau. Né? Então, eu mostro em que voo eu embarquei. Não vou conseguir. Então, mas já me deram o crédito da compra. Eles já tiraram, né, da fatura. Então, é isso que serve, tem essa segurança. Agora, alguém está pagando a conta. Quando a empresa não faz isso, ela arca sozinha com prejuízo. Quando ela é PCI certificada, a bandeira em questão, Visa, o Master, o Amex, paga metade do prejuízo. É uma espécie de apólice de seguro. Percebe, gente? Não tem nada impune. Tudo gera consequência. Né? Mais grave, menos grave, em função das medidas que você tem para evitar aquilo. Depois, mesa limpa e tela limpa. Ah, eu gosto desse tema. Tela limpa, que vocês mais usam, vocês usam muito o papel, certo? Acho que nenhum de vocês aqui trabalha só com papel, não faz uso em um computador. Todos acho que fazem, é isso? Pois bem, então tela limpa. Não é que você pegou, veja uma flanelinha bem novinha, bem lisinha e limpou a sua tela, não.
Isso você deve fazer também. Mas não é essa ferramenta. Você levantou. Oi, quem me chamou? Opa, bota a tua tela e descansa. Seja ela apagada, seja com uma imagem bonita, seu filho, seu namorado, sua namorada, não interessa. Qualquer um. Vai trabalhar, voltou. Acho que alguém me chamou, será que foi o capeta? Alguém me chamou. Eu ouvi. Mas não era ninguém. Se arrependeu de me chamar. Quando você senta novamente, para trabalhar, eu vou ter que digitar meu login. Essa é a ideia. É que cada vez que haja essa interrupção, tira a sua atenção da sua tela, que é a sua ferramenta principal de trabalho, você precisa se logar outra vez. Ou autorizar a máquina de deixar trabalhar. Você mas o cara é meu brother. Eu sei que eu conheço. Você vai ao banheiro, saiu para almoçar, foi lá pegar café, água, foi comprar um sanduíche, um lanche qualquer na maquineta, lá na dispensadora. Não interessa. Parou porque alguém veio te distrair. Falou, vem cá, escuta, você lembra aquele primeiro assim, você tomou alguma providência e você não fica mais brilhante. Mas quem é o cara? É da tua área? Não. Então, fecha a tua cara. Mas não é segredo que eu estou fazendo para ele. Senão ele estava fazendo o que você faz. Concorda? Não, mas o cara está vendo pornografia no celular. Não. Não é esse o ponto. Lembra a segregação de funções e cada qual no seu quadrado? Não. Por que isso? Porque eu sou tão chato, quer dizer, mais chato, ao falar disso. Porque 20% dos problemas, dos vazamentos de dados que acontecem, 20% acontecem porque houve uma invasão, ou seja, o vagabundo digital, o cracker, invadiu a sua máquina ou invadiu o ambiente de presença. 20%. Aí você vai me perguntar, mas e o restante? São 80% que restam. Sabe como fogem? Porque alguém facilita. De dentro. É assustador? Portanto, 4-1. 80% dos casos de vazamento de dados se dão por evasão do dado, não por invasão de um criminoso digital. Ou seja, alguém de dentro da organização solta a informação, de modo intencional ou acidental ou por imperícia. Mas é muito, gente. É 80%. E está todo mundo com medo do cracker? Tenha medo do teu colega. O cracker é o cara que menos, sabe, oferece perigo para você. Então, cuidado com a informação, porque vocês não lidam com as suas informações, mas com as informações de outros. RH lida com a informação de vocês. Aí é outra conversa. Mas vocês lidam com a informação dos clientes. Outros fornecedores, pessoal lá de compra, suprimentos, ou o que for. Então, é crítico isso. Imagina, em cada 5 casos, 4 acontecem porque alguém abriu a porta ou, aspas, esqueceu de trancar. Obrigado. Olha que gentileza. Merci beaucoup, já que é Desirê. Então, muito cuidado com isso. Mas você vai ser chato, porque não. Você está preservando o seu emprego, que eu suponho que é quem paga as suas contas. Não é isso? Pelo menos eu também sou empregado, daí que é meu sustento. E você está preservando a empresa, que por acaso é quem me sustenta. Senão toda a sua família. Então, cuidado com isso. E você não está expondo a reputação, que quer que seja, de alguém que você nem mesmo conhece. Percebe a importância? E a mesa limpa diz respeito a quem só lida com o papel. Ou se, ainda que use a tela também, mas que usa papel. Recebeu lá uma planilha de papel, ou um contrato para ler. Vai sair para ir ao banheiro, pegar café, gaveta e tranca. Ou então leva na mão, enxovaladinho. Porque não interessa mais ninguém, não é você que está analisando o contrato. Mas quem mais interessa então? Interessa o teu chefe, ele é o teu chefe. E, em última instância, interessa ao ladrão, a empresa. A cadeia de comando toda a qual você está vinculado
sim, a eles interessa. Só isso. E, evidentemente, há um outro, que é a outra parte do contrato. Né? O contrato é firmado entre pelo menos suas partes. É só essa turma que interessa. Mais ninguém. Razão porque lá no elevador, na mesa do almoço, no shopping no fim de semana, no futebolzinho no fim de semana, você não comentar nada do que aconteceu durante a semana no seu local de trabalho. Porque não interessa essas pessoas. É porque elas não são de confiança? Não, porque não é de interesse delas. E é do seu interesse não abrir a boca e facilitar o vazamento de informação. Ok? Uso de redes públicas, já mencionei antes, no passado, que é o fato de você estar fora do escritório e habilitar alguma função na máquina, seja o smartphone, seja o tablet, seja o laptop, e operar com informação da empresa, se você não tem certeza que aquele ambiente é seguro. Se você conectar um Wi-Fi da vida lá numa padaria, no Starbucks, no restaurante, no aeroporto, não importa não. Qualquer lugar externo ao ambiente cibernético do grupo de presença. Norma de direitos autorais. Aqui é legal. Ainda mais agora com o uso de IA, mas especialmente os espertinhos com Python, com Excel, né, Excel programado, que fará as planilhas invocadas com dashboard, o escambau, né? Aí o cara muda lá o valor de uma célula, muda tudo lá no painel, aqueles relógios bonitos e tal, lindo. Parabéns. Você vê também aqui, eu acho muito bonito. Mas o dia que você sai da empresa, aquilo não é seu. Você é pai daquela criança, mas aquele corpinho não te pertence. Pertence à empresa. Mas você criou, você já tem um plano lindo para atacar, mas não sei que massa de clientes, eu sou faturamento. Mas um bi para o grupo presente, foi ideia tua. Parabéns, você não fez mais que o seu trabalho. É para isso que a empresa paga. Então, aquela ideia, aquele plano, aquele projeto, aquela ideia, você gerou, é verdade. Mas, como já dizia Gibran Khalil Gibran, né, teus filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Aquilo pertence à empresa. Okay? Assim como o notebook, ou o software de algum trabalho, você pode levar para casa, ou o smartphone, pertence à empresa. Onde é que você sair, venha com o papai, isso aqui é da empresa. É a mesma coisa. Pertence à empresa, porque você está a serviço dela. Norma de carimbo de tempo é bem técnico, diz respeito muito a RH, muito a jurídica, a conformidade, que é garantir que o documento foi firmado naquela data, etc. E tal. Norma de operacionalidade, já mencionei, acho que é a exaustão. E a mais novinha de todas, que é o uso e a gestão dos sistemas, notem, sistemas de inteligência artificial, porque elas não são inteligentes, elas são apenas sistemas. Fazem coisas bem legais, né? Mas ainda são sistemas tão bons quanto qualquer sistema, ou tão boas quanto qualquer sistema, ou tão ruins quanto qualquer sistema, tão falhas quanto qualquer outro sistema. Isso é um sistema, não é inteligência. Tem malucos usando como psicólogo. É doente, então. Esse está doente, né? Severamente doente. Outra coisa, gente, se você já fazer uso aqui, notem o seguinte, seja ChatGPT, seja Claude, seja Gemini, qual for, nascem 20 toda semana, pelo menos no mundo todo. Isso não é algo novo, gente. Vocês estão vendo isso agora, especialmente as gerações mais jovens aqui. Vocês sabem quando nasceu a inteligência artificial? Vocês têm ideia? 1957. Mais velho do que eu. E olha que eu não sou novinho, não, hein? O troço é mais velho do que eu. Só que antes não tinha a velocidade de processamento que temos hoje, nem a massa de informações que temos hoje. Hoje o ser humano produz 2,5 petabytes de informação por dia no mundo. Você sabe o que é um petabyte? Você conhece o gigabyte, né? Depois do giga vem o tera, que é 1000 vezes o giga. E depois do tera vem o peta, que é 1000 vezes o tera. Produzimos 2,5 desses todo dia no mundo todo. Toda vez que você submete alguma coisa da sua empresa lá para a IA fazer qualquer tipo de análise para você, seja ela qual for. Gama faz umas apresentações legais, né? ChatGPT, Gemini, Copilot. Interessa qual seja.
No momento que você faz isso, se ela não for uma inteligência paga pela presença, que você está autorizado a usar, que vai ser muito provavelmente customizada para você usar, adestrada para você vai ensiná-la a trabalhar para você, que ela vai estar um estagiário espertinho. Isso que é uma inteligência artificial, com acesso a informações do mundo todo. Por isso que elas te dão um resultado, desde que você faça a pergunta direito. Perguntou errado, resultado errado. É matemático, é um sistema, é matemático. Perguntou direitinho, ela te responde direitinho. Ela não é mal criada, pelo menos, né? Mas ela vai te responder direitinho se você perguntou direitinho. Daí a necessidade da boa linguagem. Mas toda vez que você usa uma linguagem, uma IA, de uma maneira ainda não autorizada pela empresa, configurando o que a gente chama de Shadow AI, ou uma inteligência nas sombras, você está colocando informação da sua empresa para o mundo. Para o mundo, um lugar chamado internet, que só Deus sabe que laser rolam ali. Aliás, ali não tem livro. Bela terra sem livro. E saibam que existem dois outros níveis da internet. Tem essa que a gente navega, legal, não tem coisa legal, muito lixo lá, Facebook, Instagram, redes sociais. Agora tem dois níveis abaixo. A gente fala um pouco de religião ao almoço, né, as profundas do inferno, que estão ali abaixo. Que é a Dark Web e a Deep Web. Só Deus sabe o que rola lá embaixo. Nenhuma coisa dentro da legalidade. Ali o ser humano mostra quem ele efetivamente é. E a inteligência é então a inteligência, primeiro, não é inteligência. Não use se você não foi autorizado a usar. E se for usar, não coloque informação viva, ou seja, informação útil da empresa lá para que a inteligência faça alguma coisa para você. Porque você está expondo o poder ao fazer isso. Não tem nenhuma delas instalada na sua máquina, né? Pois é, elas estão onde? Em nuvem, não é? Então, está em algum lugar aí. Aonde? Eu sei lá. Em algum lugar. Eu sei que aqui não está. Isso eu posso afirmar. Agora, o destino, não faço a menor ideia. Não convém que eu bote informação viva da empresa, ou seja, aquela que a empresa está usando, ou que pode vir a usar daqui a pouco, não posso pôr. Não é minimamente prudente. Bom, e como é, né, a política? Ou o que é a política? É assim a cara dos documentos todos. É a segunda página. Essa primeira parte de identificação e de controle do ciclo de vida do documento. A classificação da informação eu não falei. Nós vamos ter isso já aqui com vocês. Todo documento a que vocês tiverem acesso, ele vai ter uma classificação. Pelo menos 3 níveis. Público, restrito e confidencial. Você já viu em filme, de vez em quando aparece uma pasta escrito carimbão, top secret, diagonal, né? É ultra secreto. Quem é que pode ver? Geralmente o presidente do país, lá no caso dos Estados Unidos, o chefe do Pentágono, ou da CIA, da NSA, assim, são 3, 4, no máximo, que tem acesso àquela informação. Porque é ultra secreto. Lá eles têm 14 níveis também de confidencialidade. Mas, para uma empresa como presença, 3 já vai ser legal para começar. Público, ou seja, tranquilo, se vazar para fora, tudo certo. Não vai ter qualquer tipo de consequência por presença. Interno, só que dentro das suas 4 paredes. Aí, elevador, mesa de restaurante, de bar, quadra de futsal, de society, nem pensar. É interno. E a confidencial, só alguns que podem ter acesso a ela. Ok? Todas elas são assim, tem o objetivo, a abrangência e mais alguns capítulos abaixo, que não vem ao caso aqui, que vocês lerão, ou as lerão, que são 3. No caso da diretriz de segurança da informação, lembra que são aquelas regras gerais que eu mencionei? Orientar por meio dos seus preceitos, que é o que vem lá abaixo, todas as ações de segurança da informação para eliminar ou reduzir, ou ainda eliminar e reduzir os riscos a níveis aceitáveis. Os níveis de risco. Né? Reduzir os riscos a níveis aceitáveis. Lá se vive pelo lado de risco. Garantindo assim
5 propriedades que definem se uma informação é segura ou não, que são a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e a legalidade. Confidencialidade. Se a informação é confidencial, não é todo mundo que vai ler. Mais ainda, quem vai ler? Só quem pode ler. Quem está autorizado a ler? Isso é a confidencialidade da informação. Se a informação está confiável, eu não sou do grupo que se habilita hoje nos sistemas que você tem, que podem ler aquilo, se você está lendo, tem alguma coisa errada. Não está valendo a regra da confidencialidade. Portanto, eu não posso afirmar que aquela informação está segura. A integridade. Quando eu guardei essa informação lá, ela estava escrita assim, ABCDE. Aí quando eu fui buscar um documento lá, eu fui acessar a pasta, está lá ABCD. Opa, que mudou a ordem? Perdi a integridade da informação. E se eu perdi a integridade, neste caso, tão estupidamente simples que eu mencionei, muito provavelmente a autenticidade já foi embora, porque eu mexi na integridade. Afetei um, afetei o outro. E a legalidade é o que está escrito nesse documento, quando eu digo escrito, estou falando do meio digital, mas fere alguma lei ou respeita todas as leis, o assunto em pauta chega a ferir alguma lei, então se fere o fim da legalidade, a informação não é segura. Toda vez que um desses conceitos, 2 ou mais, até o limite de 5, é óbvio, se não estiverem presentes, abraçando, cercando, confinando uma informação, eu não posso admitir ou assegurar que essa informação está segura. Portanto, o uso está comprometido. Eu preciso checar primeiro, porque pode dar ruim para mim. Daqui a pouco iniciou a usar. Então, é fundamental aqui. Aí depois identifica a empresa e a abrangência. A abrangência, quem é que deve respeitar isso? Ou adotar, ou cumprir? Só todo mundo. Desde o Adão até, eventualmente, o faxineiro, se vocês tiverem faxineiro multiplicado e não condominiado. Ou empresa. Oi? Depois, esse é o exemplo da diretriz, agora é o exemplo da que é a primeira de gestão da segurança da informação. Por ser o cuidado com a segurança da informação de modo geral, então ele estabelece o direcionamento para o controle e operacionalização dos requisitos, ou seja, executar e controlar. Controlar o quê? O administrador no lugar, não sei o que fazer, onde buscar, como alterar, como seguir a partir daquele ponto. Os requisitos estabelecidos justamente pela ISO 27 ou a BNT NBR ISO 27022, que é o código de prática da segurança da informação, ou seja, a execução, a mão na massa propriamente dita, por todo mundo dos presentes. E que se aplica a todos os sistemas, todas as redes, todas as mídias, da lista eletrônicas, mas não somente, todas as mídias, de qualquer tipo. Tem informação na mídia? Eu preciso estar aqui embaixo. É o guarda-chuva geral. Nesse caso, quem deve cumprir? Tem acesso à informação? Precisa seguir. Não tenho acesso, não faço nada, só fica aqui olhando quem é que pensa. Mas não tem acesso a nada, então não precisa se preocupar com isso. Não te abrange. Bom, falamos da segurança da informação. E o que é a política de proteção e privacidade de dados pessoais? A mesma coisa, só que para proteção e privacidade de dados. A mesmíssima coisa. É um conjunto de documentos que define as regras para qualquer empresa coletar, caso vocês façam tudo isso, coletar e tratar os dados pessoais. Sendo que o dado pessoal, lá está escrito sensíveis, mas pessoais e sensíveis. A NPD e a lei classificam os dados em 3 tipos. Dado, qualquer coisa. Dado pessoal, nome, RG, CPF, endereço físico e aquele do login, endereço lógico, endereço qualquer de você tem de e-mail que você tem em qualquer lugar, e telefone, fixo ou celular. Pouca gente tem telefone fixo hoje em dia. Esses são os dados pessoais, pura e simplesmente. E os dados pessoais sensíveis, ou dados sensíveis, como a lei trata, são os demais que dizem respeito à sua pessoa. Cor, dados biométricos, etnia, opção sexual, estado civil, carteira de motorista,
passaporte, carteira de trabalho, prato que você gosta de comer e que você declara em algum lugar, roteiro de férias que você gosta de cumprir ou que gostaria de cumprir, associação social de qualquer natureza a qual você pertença, time como eu torço para o Verdão, para o qual você torce, tudo isso é dado acessível. Porque a partir deles eu posso identificar a pessoa. Mas por que aqueles primeiros não? Porque aqueles, quando eu digito no Google, eu tenho. Já estão públicos. Não me dá o direito de usá-los indevidamente, só porque são públicos. Sabe aquele negócio? O troço não tem dano, mas também não é meu. Se não é meu, não é meu. Então, o dado é pessoal, tudo bem, ele está praticamente público, mas não me dá o direito de usá-lo sem que você, pelo menos, saiba. Agora, se você souber e permitir que eu use, certo? Que é o que acontece com o cliente do presença. Para que você quer os dados dele? Que é o que a lei estabelece, uma finalidade para o uso desse dado. Qual é? A análise para a concessão de crédito. Se o presença usar esse dado para qualquer outra coisa que não seja a análise ou para a concessão de crédito, ela incorre no ilícito perante a lei. E o sujeito lá pode se doer, dizer, opa, alto lá, não autorizei você para isso não, pode tirar esse troço daí. Se autorizar, tudo certo. De maneira análoga, vocês têm hoje a campanha da prefeitura, principalmente, do Estado também, contra o abuso sexual, é isso? Tem até uns casos lá que não é não, né? Então, você consentiu o cara ficar ali, né, se esfregando em você? Não. Então, amigo, com licença, distância. Ah, mas uma coisa, se você consentiu, não, amigo, passa aí, tá bom, tá quentinho, o dia tá muito frio e tal. Se isso acontece, não, pessoal, não tem nenhum problema, gente. Não tem nenhum problema, porque você consentiu. A gente faz isso com o filho, né? Quem mandou você mexer naquele negócio lá? Olha a pergunta. Não é assim que a gente faz? Se você mandou, olha, você mandou. Está resolvido. Agora, não, você não mandou. Então, quem mexeu ali? Percebe? É o consentimento, a autorização. Consentimento que eu falei, se for sem sentimento, pode? Não. Então, se autorizou, daí vem a história das redes sociais. Você publicou no seu próprio perfil, na bendita rede, vá chorar na cama que é lugar quente, se der B.O. Porque você mesmo já deu autorização, você deu a tal... Vocês já ouviram falar os juízes lá do STF, né, aqueles bandidos lá, deu a publicidade ao fato. Isso você, que é o dono da informação, o titular do dado, ora, se você publicou, só se queixar de quem? Percebe? Não há o que reclamar. Agora, você não permitiu. Aí eu saio falando de você, um negócio que você confiou a mim. O que geralmente você faz? Não, vim tirar satisfação, mano. O que é esse problema? Como é que é? Maluco, não é? É a mesma coisa. Vocês percebem? Nada diferente do que a gente faz no dia a dia, só que agora tem uma lei cuidando disso. E quando ela não é respeitada, é a empresa que vai pagar o pato. A empresa que, por acaso, paga os nossos salários. Então não é prudente a gente não respeitar. Concorda? É disso que se trata. Em linhas bem assim, rasas de tudo, bem simples. Ok? Então, e ela serve para acrescentar, como eu falei, como se fosse uma cebola. Segurança é isso, que agora deixa o botão uma camada a mais. Aí o bandido vem e estupora aquilo do botão, mais uma. Aí é suficiente, botão. E vamos pondo. O troço só engorda, só cresce. Então, acrescenta uma camada adicional, os dados pessoais e pessoais sensíveis funcionam, elas dependem da segurança. Sem segurança não tem privacidade. Concorda? Não tem nada do resto. Como é que eu vou ter privacidade aqui? Eu tenho banheiro, só que o banheiro, né, a casa toda com parede de vidro. Aqui é uma grande vantagem. Ué. Não é? Não, mas o vidro tem meio metro de espessura, mas meio é transparente. Privacidade tem. Né? Muito bem, como ela é composta? A exemplo da de segurança, ela tem diretriz, não é isso? Diretriz, normas e procedimentos. Então, ela tem a diretriz de proteção e privacidade de dados e aquelas normas de registro de atividades e tratamento. Isso é o seguinte:
Cada vez que você volta lá no dado de alguém e usa esse dado para fazer alguma coisa, seja submeter ao INSS, submeter ao banco, submeter a não sei quem, a Serasa para ver se o cara tem score de crédito ou não, você realizou uma operação de tratamento, ou seja, você fez uso do dado para executar uma ação. Isso precisa ser registrado num documento chamado ROPA, que é o Registro de Atividades de Tratamento ou de Processamento. Cada vez que isso acontece. Por quê? Se der um BO, você vai na tirona, cada vez que eu fiz aqui, eu liguei para a Serasa para ver isso. Olha que legal, você tem um registro, a tal da trilha de auditoria que aqui se chama ROPA, que é específico para os dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A gente costuma chamar de dados sensíveis, porque não é pessoal. A de transferência de portabilidade, o cara hoje está querendo fazer isso com presença, mas ele fala que quer fazer com o cenário tem um concorrente do presença. Ele fala assim, eu não quero mais que você dê do presença, deixa eu com meus dados, eu quero que vocês transfiram para a empresa XPTO, beleza? Escrito, aí o preço fala, ok, puxa, vou ficar chateado, vou chorar, você ir embora, né? Mas vá com Deus, meu filho. Por isso, o cara transfere os dados para a presença, transfere para e não tem mais nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas tem de provar para o cara que você excluiu esses dados dele na sua base de dados. A menos que esses dados deles sejam para cumprir, por exemplo, vocês que são PJ, uma necessidade trabalhista. Aí só vai excluir quando vencer o prazo. Porque já tem uma outra lei que impede isso. A LGPD não fere, como acontece com as demais leis, não fere nenhuma outra lei, nem invade o seu domínio. Coabita, coexiste com a outra. A de retenção, quer dizer, quanto tempo o presença vai manter essa informação em seu poder e pelo tempo que mantiver vai ter as medidas todas de proteção, segurança e privacidade. Tem uma norma para isso. A de comunicação de um BO, por vazamento de dados. Pessoal, mercado de interesse. Cliente, banco, INSS, fornecedor, ANPD. Eu vim aqui, eu tive um problema, gente. Houston, we got a problem. Lembra disso? Nós estamos com um problema. Eu tive um problema. Vocês viram isso ano retrasado, se não me engano, me fala com a Serasa. Lembram? Vazaram um pouco mais de 100 milhões de CPFs. Não foi a primeira a dizer, olha, tivemos um problema, vazou dado pessoal. Ela tem 72 horas, a empresa, para informar a Agência Nacional de Proteção de Dados e os titulares, que são as pessoas cujos dados foram vazados. Dizer o que vazou, quanto vazou, né? Quantos foram os dados vazados, as consequências disso, a natureza do vazamento, se foi invasão, se foi invasão, se foi um erro, sei lá eu que raio que deu lá, o nosso vazou, e que medidas estão sendo tomadas para reverter esse quadro. É obrigatório pela lei. Por isso que hoje você tem toda hora na mídia, né, alguém publicando, olha, tal empresa, isso é o que é obrigatório para a mídia, tem empresa que só divulga para os seus próprios, para o seu próprio público de interesse, isso é isso que eu falei, é o banco, é o INSS, no caso do INSS, os parceiros e tal, e o próprio titular. Às vezes não chega até a mídia, em alguns casos vai para a mídia. O caso Serasa foi tão grande que foi para a mídia. A mídia comum. É obrigatório se autoacusar. A comunicação, que uma é irmã gêmea univitelina da outra, comunicação para a NPD, a norma de uso de cookies, já viram aquela chatice, né? Tudo quanto é certo, a gente agora, cara, que lá que seja. Porque naquele momento ele, instala a tua máquina no cookie. É um probleminha. Ele fica acumulando, quando você vai lá na, sei lá, Mercado Livre, Shein, Temu, né? Aí o cara mostra tudo, eu já consultei isso, eu comprei, um monte de produto similar, por causa do cookie. Ele registra onde o que você olhou dentro do site, o que foi que lhe causou interesse. E aí, quando você volta, inteligência artificial, quando você volta, ele te mostra tudo aquilo, mas cadê a inteligência? Porque se você entrou e comprou, já devia estar amarrado com a compra. Você provavelmente não vai querer dobramento que seja bebida, né? Vinho, mal. Você não vai comprar igual, eu vou comprar um tênis igualzinho. Não é? Tu tomou um sorvete pela festa agora? Comprou um igualzinho, acabou.
Então falta um pouquinho dessa inteligência, mas registra isso. Onde você andou por dentro do site dele, armazena para quando você voltar, porque ele só vai melhorar a tal da experiência. Né? Geralmente é uma chatice, mas diz que é para melhorar a experiência. Eles estão falando, deve ser. O data médico, que é o mapeamento de cada dado, é uma coisa bem técnica, que afeta menos vocês, é mais para a administração dos dados. E a norma de gestão de processo da anonimização, que é quando eu troco o nome, por exemplo, por alguma coisa. Boto outra coisa, qualquer um não tem a menor ideia que você é você. Ou pseudonimização ou mascaramento de dados. Por exemplo, eu troco o nome por um número, né? Ou pego um número e misturo com letra para embaralhar, para dificultar a identificação, porque não é autorizado ter acesso àquilo. E isso forma um compêndio menor, mas porque o outro é bem comprido, né? Então, esse junto com aquele realmente é uma camada bastante interessante. E onde está? No mesmo lugar, no site da academia, presença, a política de proteção de privacidade dos dados pessoais também lá está, e tem leitura obrigatória por todos vocês. Claro que não todos os documentos, por exemplo, as normas de portas, tem sempre vocês lerem protocolos, a de segurança de firewall, desenvolvimento seguro, vocês não fazem desenvolvimento de software, não diz respeito a vocês. Aí volta aquela história da nossa segregação de função, né? Não diz respeito, você não vai fazer isso. Então não precisa ler. Até porque a norma de desenvolvimento é longa para gosto, tem 25 páginas. E aqui é a mesma estrutura. A diretriz, depois normas e procedimentos. A de proteção de privacidade de dados, especificamente, estabelece os conceitos, critérios e procedimentos em todo o ambiente empresarial de presença. E todo mundo tem que seguir, incluindo os parceiros. A norma é só exemplificativa, ela é bem maior que isso, mas é só para vocês dizer que é sempre essa estrutura. A primeira página é a parte da apresentação do documento, controle do ciclo de vida, e depois entra o conteúdo propriamente dito. Ok? E diz aqui o roteiro que eu devo agradecer a você ser uma pessoa pelo menos bem educada. Então, muito obrigado pela presença de todos. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, já que vão ter prova agora, na sequência, né? Se tiverem alguma dúvida, por favor, se eu puder esclarecer, estou à disposição.